Olá, você está no Palavrinhando. Ela é Roseli Mazulo. E ela é Rosana Freneda. E a gente está aqui para Palavrinhar. Palavrinhando, educação, porque aprender é sempre um novo começo. sorteio. Vamos lá, enquanto a Rô sorteia, eu vou para os meus pedidos de praxe, para vocês curtirem muito o nosso canal, ativarem o sininho toda vez, para serem lembrados, obviamente, todas as vezes que novos episódios forem ao ar. Compartilhem, gostou do que ouviu, compartilhe com alguém que você goste e que acha que vai trazer utilidade para a vida da pessoa. Inscreva-se no canal, converse conosco, tudo isso logado para que o senhor YouTube considere as suas ações. É isso. Uau! Lealdade, galera do surf. Meu Deus do céu, bora lá. Bora lá para lealdade. Lealdade, gostei disso. Substantivo feminino. Consideração aos preceitos que dizem respeito à honra, à decência e à honestidade. Que honra seus compromissos com retidão e responsabilidade. Probidade. Característica daquilo ou de quem se pauta nessa probidade. Etimologia leal, mais dade, lealdade. Uma palavra de tamanha profundidade nós já comentamos aqui. As palavras com maior profundidade, mais complexas, são as que têm menos descrições, né? Exemplos com a palavra lealdade. Juntos eles devem solucionar o caso, mas para isso terão a lealdade e a moral de cada um testadas. E aí? É isso, só isso. Gente, só isso. Só isso, né? Honrar. Né? Honra, decência, honestidade, que honra seus compromissos com retidão e responsabilidade, probidade. A gente já falou alguma coisa parecido com lealdade, eu não lembro qual foi a palavra que a gente sorteou, talvez tenha sido honra. Verdade. Pode ser que tenha sido honra, né? Que a gente falou bastante sobre a lealdade dos compromissos, marcou, se até fala, né, do pessoal que em festas, em eventos, confirma a presença, não aparece, e aí dá um custo imenso para a pessoa que está celebrando o aniversário ou celebrando o casamento, pagou para que aquela pessoa estivesse ali, principalmente se é um buffet, né, Rô? A pessoa paga pela presença da pessoa lá e não paga barato, a pessoa confirma a presença e não aparece. Ou, eu não sei o que é pior, leva um monte de gente junto sem perguntar se podia levar. Então, não sei, porque é deselegante na hora que você chega no local, você chega com outra pessoa, é deselegante a pessoa que está ali comemorando falar, não vai entrar. Ela não vai fazer isso, né? E aí a pessoa que tem que ter semancol, né? Tem que honrar com o seu compromisso. Não vou eu, só vou eu e minha família, só vou eu e meu marido. E não levar um monte de gente depois. Na verdade, eu lembro que a gente falou bastante a respeito de eventos, principalmente de eventos, né? Das pessoas darem o nome, confirmarem presença e não aparece e não tá nem aí. Então, falta de lealdade com a pessoa que te convidou, né? Falta de respeito com a pessoa que te convidou. E lealdade vai muito além, né? Tem muito a ver com princípios, sabe? Eu acho que quando essas palavras elas são muito soltas, né? E descrições pequenas, porque elas vão se esbarrando em outros conceitos, né? E quando nós falamos em honra, você tem razão, nós falamos muito nisso, né? Em honrar sua palavra. É ser leal ao que você disse, né? Honrar com seus compromissos, é ser leal ao que você em algum momento se comprometeu a fazer. Nós abordamos, eu me lembro, a presença em eventos, porque é algo que todo mundo já passou por essa situação. Então, às vezes é mais fácil, mais conveniente nós trazermos exemplos do dia a dia, né? E quem
já não fez isso? Né? Confirmou e apareceu alguma coisa melhor, eu deixo de ir. Nos cursos gratuitos acontece isso absurdamente, Nossa, a né? gente solta bastante, né? Curso gratuito ali, e a pessoa se inscreve. E simplesmente, né, aquela frase que eu arrepiei a minha alma quando a pessoa fala, não deu para eu ir. Não, que é pela online, né? Como assim não deu pra eu ir, né? Você pode acessar pelo celular de qualquer lugar. Então, quando a gente esbarra em princípios, né, em código de conduta, que tem a ver com ética, que também nós já tivemos um episódio onde nós falamos em ética, e a gente resumiu, eu lembro perfeitamente que eu falo sempre isso, ética é uma das aulas mais controversas, é um dos assuntos mais delicados para se abordar em qualquer situação, porque a gente vive, infelizmente, ainda na ânsia de levar vantagem. Né? E a ética se resume na seguinte frase: eu não faço para ninguém o que eu não quero que alguém faça comigo. E a gente acaba rompendo tudo isso quando a ação nos favorece e a gente acaba ignorando o outro nesse processo. Né? Então, eu resolvi não fazer, eu falei que ia e resolvi não ir, eu falei que ia emprestar alguma coisa, eu falei que ia construir alguma coisa, cumprir um prazo, e a gente acaba sendo muito flexível ao que diz respeito a nós mesmos, e a gente esquece, no processo tem outro, né? Tanto a lealdade quanto a fidelidade, ela nunca é isolada e sozinha, é uma ação que normalmente tem outra pessoa que vai sentir o efeito do que nós fazemos, né? A fidelidade, ela é muito, muito parecida com a lealdade. E a gente usa mais a fidelidade no sentido de traição, né? Do infiel. A gente usa o contraponto. O antônimo, né? Mas a fidelidade tem também a ver, e por isso ser sinônimo de lealdade, nós vemos aí os programas de fidelidade de muitas empresas. Ou seja, né, continue comigo, continue leal a mim, fiel a mim, não vá para a concorrência, fica aqui comigo que eu te dou um bônus, eu te dou uma pontuação, o que quer que seja, né? Então, são conceitos que nesse momento, e a gente não fala isso, eu não falo isso com alegria nenhuma, a gente vive muito do que vai me privilegiar. Né? E esses conceitos, todos os princípios esbarram no outro. Né? Então, quando a gente fala de valores e princípios, e ética e honra, a gente vai esbarrar nisso. Qual é o meu nível de compromisso e respeito com o outro? No que se refere a tudo, né? A palavra principalmente, aos horários, sim, aos compromissos. A gente acaba deixando tudo muito à vontade, solto, eu faço o que eu quero, o importante é o que eu estou sentindo. É importante, muito importante você ser verdadeiro consigo mesmo, mas considere qual foi o compromisso que você assumiu, né? O que você assumiu, qual é a imagem que você passa sendo desleal, né? Porque a lealdade, ela traz pra gente, a lealdade, a honra, a ética, traz algo que a gente leva uma vida inteira para construir, e principalmente no mercado de trabalho, se você perdeu, você nunca mais vai conquistar, que é a credibilidade. Então a nossa imagem, não adianta você colocar blazer de marca, fazer, sabe, ser lindo, maravilhoso, cuidar da imagem externa, porque a gente já falou aqui, a imagem vem de dentro, vem dos princípios, vem da comunicação e vem de como você trata as pessoas, porque a nossa imagem, ela é construída para que a gente transite pelo mundo de maneira mais agradável, para que as pessoas falem de nós quando nós não estamos, de maneira agradável, e em cima desses princípios é que essas pessoas vão falar de você. Ela honra os seus compromissos, ela fala com convicção, ela vai cumprir o horário, ela vai cumprir o prometido, ela vai cumprir o prazo. Sim. Porque prazo eu tenho estudado muito sobre organização do tempo, e o que as pessoas não conseguem cumprir prazos porque não estabelecem prioridade, a prioridade tem a ver também com honra, com compromisso, com lealdade em relação ao outro, porque o seu tempo
Normalmente, ele é construído em cima de compromissos que você tem com o outro, invariavelmente. Você tem a sua agenda lá. Eu tenho reunião 10 horas com tal pessoa. Mas é lá em Santo Amaro, eu estou em Santana. Quanto tempo eu vou levar? É horário de pico? Isso é compromisso, isso é lealdade. A gente tem a lealdade, né? Consigo mesmo, com seus princípios, seus valores. E tem a lealdade com o mundo externo, com o outro. O que acontece é que muitas vezes a gente prioriza a nossa lealdade, que não é o princípio, que também não é o valor, é só a minha vontade, ou a minha preguiça, ou a minha procrastinação, seja lá o nome que a gente quiser dar, né, Rô? E a gente, não vou não, hoje eu tô com preguiça, não, eu vou até lá, e para chegar lá, vão falar meia dúzia de palavras, perder meu tempo e até lá, ok, mas você se comprometeu aí, não se comprometesse, né? Olha, não vai dar para eu ir, porque as pessoas não ficam te esperando. Então, o problema da lealdade aí é que ela deixa de existir, ela deixa de ser cumprida. Eu tenho um problema sério, gente. O que eu assino no papel, para mim, agora, quando eu dou a minha palavra, se eu falo o que eu vou fazer, às vezes até tenho uma alcunha de Caxias. Você é muito Caxias, porque eu sou certinha, porque eu dei a minha palavra. Chega a esse ponto, você querer cumprir o compromisso, você é o errado. Eu sou, você é muito Caxias. Mas não foi isso combinado? Não era para entregar até tal hora? Fala lá que não vai dar. Liga! Às vezes acontece, né? Às vezes acontecem alguns imprevistos no processo e que acaba fazendo com que você atrase a entrega de um relatório. Pode acontecer, mas sempre. Aí não foi um imprevisto, aí é um comportamento seu que precisa olhar para ele com carinho. Porque normalmente quando a gente não cumpre, né, o acordado, a gente procrastinou a gente. A gente falou numa das nossas aulas do Habilidade, né? Procrastinar, a gente só procrastina coisa que é importante. Porque coisa que não tem importância, a gente faz. Quer um exemplo? Assistir seriado, Netflix, ficar passando o dedinho no TikTok, no Instagram, enfim. Isso aí a gente perde horas. A gente nem vê o tempo passar. E aí só que está procrastinando lá a atividade que precisa entregar. Entenderam? Então, toda vez que você tiver aí essa vontadezinha de procrastinar, lembre-se que você está procrastinando algo importante. De repente, né, Rô? Dá uma viradinha de chave. Na verdade, a procrastinação tem muito a ver com prioridade e tem muito a ver com mudança. Então, normalmente, a gente tem receio de realizar algo que vai fazer com que a gente mude, que saia do lugar comum, que saia da rotina. A gente tem um severo medo de mudança, porque a mudança gera risco, mas esse risco é 50-50. E, normalmente, é melhor você ter 50% de possibilidade de avançar do que 100% de chance de estagnar. Ficar no mesmo lugar. Exatamente. Né? E também, com relação a gente aqui abordou mais a questão de lealdade com relação a compromissos, mas a gente tem a lealdade nos nossos relacionamentos, né? Em relação às pessoas. Ser leal, o que a gente diz, não denegrir a imagem das pessoas, né? O trabalho das pessoas, o que as pessoas falam mal do trabalho dos outros é inacreditável. Eu acho que quando a gente tem uma crítica, né, um apontamento, que ele seja dado no momento em que o outro tenha condição do argumento e que esse apontamento seja genuíno com o interesse de elevar o outro, não de deixá-lo diminuído, né? Então, ser leal às pessoas é o que faz com que no episódio anterior nós falamos, né? Essa lealdade faz com que os vínculos sejam saudáveis, verdadeiros e duradouros.
né? Porque muita gente tem receio de se relacionar com medo justamente de puxarem seu tapete, de falarem mal de você, de não estar ali perto no momento que você precisa. Então as pessoas acabam desacreditando dos relacionamentos por falta de lealdade. Então, como eu disse no início, as palavras mais importantes da vida são as que menos têm descrição no dicionário, mas que fazem uma diferença imensa no convívio humano, né? São essas questões que fazem com que a gente exerça a habilidade de ser humano. E só ser todo mundo é. Agora, ser humano refere-se mesmo a virtudes, princípios e verdades da individualidade que considera o meio em que nós estamos, né? Ui, falamos? Falamos. Então tá, então vamos? Vamos. Então tá, antes de irmos, não esqueçam de curtir, por favor, curtam. Coloca aí o seu dedinho lá no joinha. Ative o sininho para ser notificado todas as vezes que um novo episódio entrar no ar. E compartilhe. Compartilhe. Diga para o mundo que nós existimos. A gente vai ficar feliz. Inscreva-se no canal. Cada número que aumenta lá no nosso marcador simboliza para a gente a resposta do que falamos, né? O nosso propósito aqui é compartilhar ideias, não verdades absolutas, de modo que tudo que a gente fale impacte a sua vida de maneira positiva e te agigante. Esse é o nosso propósito. É isso. Então vamos? Vamos. A gente se vê quando? No próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Palavreando, educação, porque aprender é sempre um novo começo.